A Europa foi abalada por um pronunciamento que repercutiu além das fronteiras diplomáticas e acendeu um sinal de alerta em diversas capitais do continente. Durante uma conferência internacional de segurança realizada em Munique, na Alemanha, o presidente da Ucrânia fez uma declaração que gerou inquietação imediata. Segundo sua análise, um ataque militar contra um país europeu poderia ocorrer nos próximos 2 anos. A afirmação não foi interpretada apenas como uma avaliação estratégica, mas como um pedido urgente de apoio, especialmente diante da crescente preocupação com a continuidade da assistência internacional. O discurso ocorreu em um momento de intensificação das tensões no leste europeu, região historicamente marcada por disputas territoriais e rivalidades políticas. O presidente destacou o fortalecimento das forças armadas russas como um fator de risco, mencionando 2026 como um possível ponto de inflexão. Segundo ele, a modernização e o recrutamento contínuo de soldados por parte da Rússia poderiam representar uma ameaça direta à segurança da Europa. No entanto, especialistas em defesa sugerem que essas declarações possuem um objetivo tático: manter a atenção das potências ocidentais voltada ao conflito e garantir a continuidade do envio de recursos e equipamentos bélicos. A análise técnica de movimentos recentes, divulgada por institutos de pesquisa militar, como o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, não indica uma mobilização ofensiva iminente. O aumento da atividade militar em áreas próximas à fronteira, particularmente na região de Belgorod, tem sido interpretado até o momento como uma ação defensiva, visando proteger territórios considerados estratégicos. Ainda assim, a menção a uma possível ofensiva futura causou desconforto e reações divergentes entre os países europeus. Na Europa Central e Oriental, o alerta foi recebido com seriedade. A Polônia, que tem reforçado suas defesas desde o início do conflito, anunciou a revisão de seu plano de segurança nacional, aumentando o número de tropas posicionadas na região leste do país. Estônia, Letônia e Lituânia, integrantes da antiga esfera de influência soviética, reforçaram os pedidos para que a OTAN amplie sua presença no Báltico, temendo que o conflito possa se expandir para além das fronteiras ucranianas. Em contrapartida, na Europa Ocidental, a reação foi mais moderada. O governo francês declarou que acompanha os desdobramentos com atenção, mas enfatizou a importância de manter os canais diplomáticos abertos. A Alemanha, que enfrenta pressões internas sobre o envio de armamentos, destacou a necessidade de uma análise cuidadosa antes de qualquer decisão que envolva o aumento da assistência militar. A falta de consenso entre os aliados expôs mais uma vez a dificuldade em alinhar estratégias em um cenário tão sensível. Enquanto as declarações ecoavam nas esferas diplomáticas, a realidade no campo de batalha seguia desafiadora. Relatórios obtidos junto ao Estado-Maior ucraniano indicaram um desgaste significativo das defesas no leste do país, especialmente nas áreas próximas a Avdiivka e Bakhmut. A escassez de munições, a dificuldade em substituir equipamentos danificados e o envio constante de recrutas com pouca experiência têm prejudicado a capacidade de manter as posições estratégicas. Fontes locais relatam que, em algumas unidades, soldados têm recebido treinamento acelerado de poucas semanas antes de serem enviados à linha de frente. O impacto econômico desse desgaste prolongado tem sido outro ponto de preocupação. O governo ucraniano, que desde 2022 tem dependido fortemente de assistência financeira externa, enfrenta dificuldades em manter o equilíbrio fiscal. O custo da guerra tem sobrecarregado os cofres públicos, enquanto a população lida com a alta de preços e a instabilidade econômica. Em Kyiv, a insatisfação começa a crescer e manifestações pontuais têm sido registradas, principalmente por familiares de soldados convocados para o serviço militar obrigatório. Especialistas apontam que o discurso alarmante do presidente ucraniano não se limita a alertar sobre uma possível ofensiva futura. Trata-se, segundo analistas, de uma tentativa deliberada de manter o conflito no centro das discussões internacionais. O uso de previsões preocupantes, aliado à apresentação de números que destacam o crescimento militar do adversário, busca garantir que o fluxo de apoio internacional não sofra interrupções. Essa estratégia, no entanto, pode ter um
um efeito colateral indesejado, o desgaste gradual da credibilidade, caso as projeções não se concretizem. Historicamente, o uso de previsões alarmistas tem sido uma ferramenta recorrente em conflitos prolongados, especialmente em períodos de intensa competição geopolítica. Durante a Guerra Fria, entre as décadas de 40 e 80, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética frequentemente anunciavam aumentos significativos em suas capacidades nucleares, utilizando essas estimativas como justificativa para expandir seus arsenais e manter o apoio interno e externo às suas políticas de defesa. O temor coletivo de um confronto nuclear, impulsionado por discursos que destacavam o risco de um ataque iminente, moldou a mentalidade de segurança internacional durante quase meio século. Essa estratégia, fundamentada no princípio da dissuasão, não apenas garantiu a manutenção de orçamentos militares elevados, mas também influenciou decisões diplomáticas e levou à criação de blocos estratégicos, como a OTAN no Ocidente e o Pacto de Varsóvia no leste europeu. O impacto desse período foi tão profundo que, até hoje, a memória daquela corrida armamentista permanece viva nas decisões de defesa das principais potências mundiais. No cenário contemporâneo, a Ucrânia tem adotado uma abordagem semelhante ao projetar cenários de risco para manter sua posição nas discussões internacionais. O governo de Kiev tem enfatizado em múltiplos fóruns diplomáticos que o conflito não afeta apenas seu território, mas representa uma ameaça direta à estabilidade de toda a Europa. O presidente ucraniano, em discursos recentes, alertou que a falta de apoio contínuo pode abrir espaço para avanços adversários, especialmente em regiões estratégicas, como o corredor de Suwałki, localizado entre a Polônia e a Lituânia, e considerado fundamental para a ligação terrestre entre os estados bálticos e o restante da Europa Ocidental. O apoio internacional, até então liderado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, tem sido crucial para a continuidade das operações militares ucranianas. Desde o início do conflito, Washington disponibilizou bilhões de dólares em assistência financeira, além de enviar equipamentos modernos, como sistemas de defesa aérea Patriot e munições guiadas de precisão. O Reino Unido, por sua vez, forneceu mísseis antitanque e treinamento para milhares de soldados ucranianos, fortalecendo as capacidades táticas do exército local. Contudo, há sinais de desgaste no cenário político externo. Nos Estados Unidos, a proximidade das eleições presidenciais tem provocado intensos debates sobre a continuidade desse suporte, com alguns legisladores defendendo uma postura mais cautelosa em relação ao envio de recursos. Na Europa, países como Hungria e Eslováquia têm manifestado publicamente seu ceticismo sobre a eficácia da estratégia adotada até o momento, sugerindo uma maior ênfase em soluções diplomáticas. Esse contexto de incerteza tem pressionado o governo ucraniano a adotar um tom cada vez mais enfático em seus discursos, na tentativa de manter o conflito como prioridade na agenda internacional. Enquanto os desdobramentos diplomáticos seguem indefinidos, a população nas áreas afetadas vive uma realidade marcada pela insegurança e pelo temor constante. Nas cidades de Kharkiv e Sloviansk, localizadas no leste da Ucrânia, o som das sirenes antiaéreas tornou-se parte do cotidiano. Ruas antes movimentadas agora exibem fachadas destruídas e comércios fechados, enquanto a rotina dos moradores foi reduzida a deslocamentos rápidos entre suas casas e os abrigos subterrâneos. Segundo dados divulgados por organizações humanitárias, mais de 6 milhões de ucranianos deixaram o país desde o início do conflito, buscando refúgio em nações vizinhas, como Polônia, Romênia e Alemanha. Além disso, milhões de pessoas foram deslocadas internamente, abandonando regiões próximas à linha de frente para tentar reconstruir suas vidas em áreas consideradas mais seguras, como Lviv, no oeste do país. O impacto psicológico desse deslocamento forçado tem sido notável. Profissionais de saúde mental relatam um aumento significativo nos casos de transtorno de estresse pós-traumático, especialmente entre crianças que presenciaram bombardeios e perdas familiares. Escolas improvisadas foram montadas em abrigos e centros comunitários, onde educadores tentam, na medida do possível, manter uma sensação de normalidade para os jovens estudantes. A
busca por uma solução diplomática segue como um objetivo primordial para parte da comunidade internacional. Na Turquia, representantes de ambos os lados participaram recentemente de uma série de reuniões mediadas pelo governo turco, que tem buscado atuar como um intermediário neutro no processo. No entanto, os encontros não resultaram em avanços significativos, uma vez que as condições exigidas pelas partes envolvidas permanecem incompatíveis. Para os analistas internacionais, o futuro desse conflito não depende apenas das movimentações no campo de batalha, mas também das decisões tomadas nos bastidores diplomáticos. O discurso alarmante proferido pelo presidente ucraniano não foi apenas uma advertência sobre possíveis ataques futuros, foi, sobretudo, um recado ao Ocidente sobre a importância de manter o fluxo de recursos e apoio político. O governo de Kiev sabe que a sobrevivência da sua estratégia depende, em grande parte, da continuidade desse suporte. No entanto, essa insistência na narrativa de risco também pode ter consequências indesejadas. Especialistas alertam que previsões alarmistas não concretizadas podem, com o tempo, desgastar a confiança dos aliados e minar a percepção pública sobre a gravidade do conflito. A história mostra que a utilização recorrente desse tipo de discurso precisa ser balanceada com ações práticas e resultados visíveis, sob o risco de perder a eficácia com o passar do tempo. Dessa forma, o cenário permanece incerto. A guerra na Ucrânia, que inicialmente foi percebida por alguns analistas como um conflito de curta duração, evoluiu para uma disputa prolongada que não apenas redefine estratégias militares, mas também testa a resiliência política e econômica de toda a Europa. O desfecho desse embate dependerá, em última instância, da capacidade das lideranças envolvidas de equilibrar a manutenção do apoio internacional com a busca por uma solução que traga, finalmente, alguma perspectiva de estabilidade para a região.